Ótica Revista, sempre informando e unindo a classe ótica brasileira. E diretamente da Casa Ótica Revista, no bairro dos Campos Elíseos, em São Paulo. E o entrevistado de hoje é o senhor Ivan Cavilha, da marca YouFace. Uma grande novidade no setor, tanto para o Brasil como para a América Latina. São os óculos em 3D sustentáveis. Ivan, fale para nossos ouvintes e telespectadores o nascimento desse projeto, principalmente nessa época de pandemia, e você veio para revolucionar e interpretar o que o público precisa no setor óptico com esses produtos em 3D da YouFace. Obrigado, Geno. Muito prazer estar aqui. A gente já é amigo de longa data, né? Rejane também aqui junto, grande amiga. Obrigado pelo espaço, né? Obrigado por isso tudo. A gente está com um projeto da YouFace em torno de 2 anos já, né? Desde que a gente teve a ideia. E assim, passei por várias empresas no setor óptico, né? A gente está até conversando aqui, o tempo voa, né? São 17 anos já, trabalhando com várias empresas interessantes e muito importantes do mercado. Isso me trouxe muita vivência, muita bagagem, né? Em todos os setores, marketing, comercial, um pouquinho de produto, enfim. E aí, após encerrar o meu último projeto, foi lá na Chili Beans, eu sempre fui um cara muito empreendedor, assim, sempre gostei muito de projetos e achei que era hora de eu ter meu próprio projeto, me empreender, né? Naquela época, a gente começou em 2018, nem se imaginava, né, enfrentar uma pandemia dessa, mas a gente que é empreendedor é corajoso e no Brasil as coisas não são simples, mas a gente vai em frente. E aí nasceu um projeto e quando esse projeto nasceu, né, assim, eu logo que eu saí da Chili Beans, eu fiz uma viagem para fora do Brasil, foi onde eu tive a inspiração da YouFace, né, que é uma gíria na realidade americana, sua cara. Achei que isso era uma boa marca. E aí pensei em criar algo que eu tivesse muito prazer em fazer. Então pensei muito em mim, sabe? Não pensei em nenhuma estratégia mercadológica. Pensei nas coisas que eu acredito, né? Como pessoa, o público-alvo era eu, né? E aí eu comecei a desenvolver, então fomos criando todo o brand. E aí os valores da marca também foram surgindo, né? E desde o início uma marca nasceu com o conceito de um minimalismo, né? A gente trabalha muito com cores neutras, as roupas todas elas em preto, né, ou off ou branco, são as cores básicas da YouFace, né? Uma marca que nasceu também já com a ideia de ser agênero, né? Assim, a gente não está distinguindo gêneros, então a gente nasceu já com essa ideia também. Uma marca minimalista, onde aposta em coleções menores, né, mais restritas, racionais, e com um profundo pensamento no meio ambiente, de sustentabilidade, né? A gente acha que isso é vital hoje em dia, né? Nossa proposta é, dentro do possível, tudo que a gente produz, todas as nossas cadeias produtivas, fazerem o menor impacto possível no meio ambiente, né? Pensando no nosso futuro, das nossas gerações, né? Dos nossos netos, enfim, nossos bisnetos, pessoas que virão pela frente, que terão direito a ter um planeta tão bonito como a gente viveu. E é mais ou menos o que você falou da pandemia, né? Existe uma negação, às vezes, em algum momento, de negar que a gente está vivendo um grande problema. E está aí, né? São quase 60 mil mortos no Brasil, né? 1 milhão e pouco de casos, uma coisa horrível, né, que a gente está vivendo. E a gente não pode negar o fato de que o planeta já está sofrendo, né, muitas alterações em relação ao meio ambiente. E dentro desse pensamento todo é que nasceu a YouFace, né? Com coleção de roupa e óculos. Em relação ao processo produtivo, né, eu tenho um grande parceiro que é o Witch Design, lá de Florianópolis, Fernando e Manuel, que eu já conhecia eles anteriormente de trabalhos da época da JR, né, com Mormai, com Absurda. Eles trabalhavam para eles também, desenhando óculos, e a gente se associou, né, eles que me apresentaram na realidade esse processo, que no Brasil é inédito, né? Acho que é legal falar que nós somos a primeira marca brasileira a fazer óculos impressos em 3D. E esse processo, né, quando a Witch nos apresentou e a gente resolveu unir forças para levar isso ao mercado, né, daí que veio esse 1 ano e meio para a gente desenvolver e chegar nesse produto, né. A gente teve que desenvolver aqui todo tipo de testes, de experimentos que você imaginar, né, para pegar a tecnologia que já existe em impressão 3D, que é aplicada já em outros setores,
mas transformar ela dentro de uma possibilidade que possa ser feito um óculos, e foi isso que a gente fez, né? E aí a gente, olhando o processo de impressão 3D, a gente viu que ele estava em total sintonia, né, com esse pensamento de sustentabilidade, porque ele é um processo totalmente limpo, né? Ele não deixa resíduo. Isso aqui é feito com pó de nylon, né? Poliamida 12, o nome correto, né? Nylon é uma marca registrada, poliamida 12, impresso sobre uma forte emissão de energia, calor, né? Num processo de fusão. Então, para você ter ideia, a gente trabalha com esse pó, e a sobra do pó, né, de uma bandeja de impressão, 80% dele é reaproveitado, com 20% de pó novo transforma isso numa nova matéria-prima. Então não existe nenhum tipo de poluição, né? Ele é 100% reaproveitado. Isso é muito importante, né? Respeito ao nosso pensamento, né? A gente consegue fazer estoques hoje muito racionais, então eu praticamente consigo fazer impressão sob demanda. Então, assim, conforme os nossos clientes vão demandando um tipo de modelo, né, ou nossos lançamentos, ou enfim, vão demandando mais produto, a gente vai produzindo. E essa é uma questão também muito importante, que economiza demais, né, o planeta. Eu, como eu falei, participei aí de grandes projetos muito interessantes, e em todos os fornecedores que eu participei, essa questão de gerenciamento de estoque sempre foi um problema, né? Os estoques gigantes, milhares e milhares de peças, ou por um motivo ou outro, modelos que deixaram de ser moda em determinado, né, momento, ou que ficaram encalhados, enfim, e aí necessita de uma grande inteligência de estoque, promoção, enfim, é bem complicado, chegam a ser doados, né, muitas vezes, né? A gente não tem esse problema, né, porque a gente imprime sob a necessidade dos nossos clientes, né? Então a gente tem estoques muito racionais, muito equilibrados, né? Isso tudo junto faz com que a impressão 3D esteja alinhada com o pensamento, né? Tem uma outra coisa muito importante na impressão 3D, que é a questão do design. Ela abre uma possibilidade para nós assim quase infinita, assim, porque você trabalha do computador para a impressora, né? Então, assim, você consegue trabalhar todo tipo de grafismos, nomes, assinaturas, desenhos que você imaginar. A criação pode, evidente, claro, adaptando, né, ao modelo, ao óculos, né, a gente consegue criar. Vou dar um exemplo, depois a gente pode ilustrar isso no vídeo. A gente está lançando um óculos em setembro com um artista aqui de São Paulo, Marcelo Tché. Ele tem uma galeria ali na Vila Madalena, chama A Sétima Galeria, né? Está fechada, né? Inclusive o projeto era fazer uma exposição e tal. Ele vai lançar digitalmente, né, essa coleção dele, nova, de peças, de telas, em setembro. Aí a gente é um amigo, né, muito já da época de outras marcas, enfim, a gente tem relacionamento. E a ideia era lançar um óculos, né, a partir assim, de uma obra dele que inspirasse a coleção. Então ele trabalhou, né, como artista junto com a Fernanda, lá da WIT, que é a nossa designer lá da WIT. E os dois então criaram, né, um projeto de um óculos. Assim, você vê, da ideia até o óculos estar impresso, o óculos está praticamente pronto. Semana que vem ele deve estar chegando aqui em São Paulo para mim já. A gente levou cerca de 45 dias. E criamos o óculos do sonho dele, sabe assim. Esse óculos não viajou para a China, né? Não teve protótipo, não teve atraso, a não ser na necessidade de chegar no desenho ideal, né? Fizemos ele aqui no Brasil, né? Imprimimos, testamos cores e tudo assim, de uma forma quase perfeita, de acordo com o que ele imaginava ser, né? O óculos que ele queria a partir de uma peça dele, né? Então eu queria te dar um exemplo para você ver a infinidade de possibilidades que hoje a impressão 3D em termos de design, além de todas as vantagens que eu falei, né, dá pra gente. O processo, né, de impressão 3D, ele inicia com basicamente o que todos os óculos iniciam, que é um desenho, uma ideia, né, em torno de um desenho, uma frente, uma haste, enfim, que seja. E a partir daí se transforma em um arquivo, né? A diferença principal é a partir desse momento, né? Esse arquivo, na realidade, ele passa por um processo de fatiamento. Então, dependendo, né, da necessidade de cada projeto, da necessidade de detalhamento, do nível de detalhamento e de aperfeiçoamento da peça final,
tem um nível de fatiamento. Então, por exemplo, um óculos pode ter de 5 a 10 mil camadas, né? Isso é feito já no projeto, no desenho. Depois você transforma esse arquivo, né, para a impressora e ela começa a executar. Então, por isso que, na realidade, o nome da impressão 3D também é chamado de manufatura aditivada. É um processo onde você vai adicionando camadas, né? Então, essa peça aqui, por exemplo, é assim que ela sai da impressora, né? Vocês vão poder ver no filme. Sei lá, cerca de 5 mil camadas que vão sendo aditivadas, né, até chegar à peça final. É um pouco diferente do processo normal, né, que a gente chama de manufatura subtrativa, onde você pega um bloco, né, quem conhece bem o processo, por exemplo, de fresar um óculos, né, uma chapa, e aí você vai tirando os excessos e aí você tem a peça, né? E aí, evidentemente, com esses excessos a gente gera uma série de resíduos, né, que podem vir até poluir o meio ambiente. Aqui não, aqui a gente não tem exatamente sobra por isso, porque é um processo de adição. Então a peça sai assim, com essa cor crua, porque como eu falei é poliamida 12, né? Passa por um processo de finalização, depois montagem, e aí a gente tem um óculos como esse aqui, que é o nosso Y04, que é um máscara, né? Com a lente já montada, encaixada, tem uma série aqui de assinaturas, vamos dizer assim, que a YouFace tem, como essas ranhuras, que são detalhes que basicamente só a impressão 3D permite ser feita, né? Aqui também tem um processo de pigmentação, onde essa peça é mergulhada numa espécie de um tanque, né? Onde ela vai aos poucos sugando a tinta, e tem um processo todo de secagem, enfim, que é onde a gente desenvolveu um know-how muito importante sobre como produzir um óculos, enfim, testar ele, a resistência e tal, né? E ele vem essa peça super resistente. A gente tem inclusive skatistas, né, que usam óculos exatamente porque não tem nenhum problema de quebra de óculos, nada. Acho que cabe dizer aqui que a gente tem inclusive uma garantia de 3 anos, porque a gente pensa hoje num consumo sustentável, onde as pessoas podem investir de fato numa peça que vai ter uma durabilidade maior e que seja menos descartável, né? Basicamente é o processo assim, né? Como eu falei, a gente vai ilustrando isso num vídeo onde vocês vão poder ver exatamente uma impressora trabalhando e imprimindo uma peça. Ivan, agora nos conte um pouco da parte de receituário que o mercado óptico brasileiro pode ter em breve, pelo que você me falou, em setembro. Bom, Geno, a gente vem seguindo o plano, né? Evidente até que a pandemia, hoje estamos aqui, né? Hoje, nova realidade, mantendo aqui a nossa distância mínima, né? Que é a distância que os órgãos de saúde orientam para a gente poder realizar a nossa entrevista. Então, assim, a pandemia nos atrapalhou alguns passos, né? Não nos paralisou, muito longe disso. Mas a gente tem, dentro do planejamento, a coleção de receituário, pensando, né, no futuro breve, também começar a nossa distribuição, né, para o setor óptico. A gente está, nesse momento, desenvolvendo a coleção de óculos de grau. Vamos lançar ela aí com 5 modelos, 3 cores, né, com algumas novidades, né? Primeira é a nossa garantia, né? Como a gente já falou, está dentro do nosso visão de mundo, vamos dizer assim, valor. A gente opta por um produto de alta qualidade e com uma resistência, uma durabilidade muito grande, por isso a nossa garantia é estendida, né? Além disso, a gente vai trabalhar sempre com 2 tamanhos, para que tenha uma opção que o cliente possa escolher. E uma terceira novidade que eu acho que só a impressão 3D e um processo assim pode fazer com que a gente tenha segurança, né, em oferecer, é a gente customizar os óculos. Então nós vamos ter um processo, né, a gente já está nesse momento construindo isso. O cliente vai poder fotografar o rosto de frente e de perfil, né, e lá a WIT, a gente junto vai desenvolver um processo todo novo, né, onde nós vamos poder customizar a armação para a medida do cliente. Então a armação vai vir assinada, né? Aquela é a armação do cliente, né? Assinada com o nome dele e com as medidas dele específicas de ajuste para o rosto. Então a gente a partir daí vai estar com o nosso, digamos assim, oferta pronta, né? Nesse momento a gente está fazendo já alguns testes lá no Sul, visitando algumas óticas para colher feedback, enfim, algumas opiniões importantes que a gente ainda faz questão de ter, né, do setor óptico,
mas a partir de setembro, né, a gente já vai estar com todo o nosso projeto pronto, e aí sim começar um trabalho de apresentar isso oficialmente ao setor óptico, já com a nossa coleção de grau, com uma garantia estendida e com a possibilidade de ter uma armação exclusiva, né, totalmente customizada do cliente. Ivan, muito obrigado pela sua explanação, porque realmente esses óculos impressos em 3D vai revolucionar o mercado óptico brasileiro, latino-americano e mundial. Com certeza será uma grande tendência mundial, e parabéns a você, sua equipe, por proporcionar para o povo brasileiro uma grande novidade sustentável e made in Brasil. E para encerrar a nossa entrevista, a Ótica Revista está sempre informando e unindo a classe ótica brasileira.